Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui às nossas aulas dentro da questão de operações com mercadorias. Então, como vocês podem ver, o nosso quadro, a nossa tela já está cheia de informações. Então vamos ambientar as pessoas que estão assistindo do panorama geral do que são essas informações. Então nós temos aqui a nossa conta mercadorias, bem aqui na esquerda. Depois nós vemos ICMS a recuperar, PIS a recuperar, COFINS a recuperar e a conta caixa. Lembrando que quando a gente compra uma mercadoria, nós temos que descontar o valor dos tributos recuperáveis. Em alguns videozinhos, nós já vimos a questão desses tributos a recuperar, certo? Então, caso tenha alguma dúvida, volte um pouquinho, assista uns vídeos passados que você vai entender direitinho isso daqui. Eu coloquei a questão da conta caixa aqui para meio que dar uma ideia de onde saiu o dinheiro para pagar a mercadoria. Mas não, geralmente, quando a gente está estudando esse ponto das mercadorias, a gente não tem tanta preocupação com a questão de onde sai o dinheiro, não. Eu só coloquei aqui a conta caixa para meio que deixar, digamos, explicado que o dinheiro saiu da conta caixa. Mas isso não é relevante para a gente, não. Tá bom? Então, continuando aqui, nós vamos também trabalhar com a questão da venda da mercadoria. Então, olha só, quando a gente vende mercadoria, nós temos que pagar ICMS, nós temos que pagar PIS, nós temos que pagar a COFINS. E a partir da dobrada dessa registro, dessa operação, é a questão da despesa com ICMS, despesa com PIS e a despesa com a COFINS. Então, olha só, quando você tem uma receita de vendas, você efetivamente tem um fato gerador da obrigação tributária referente às mercadorias. Então, você não necessariamente vai encontrar lá, olha, tem que lançar os impostos a pagar. É o que a gente diz que seria a consequência. Então, você tem uma consequência da venda da mercadorias ao consumidor final. Qual é? A geração de uma obrigação tributária. Qual seria essa obrigação tributária? ICMS a pagar, PIS a pagar, COFINS a pagar. Então, agora você vai lançar esses eventos. Conforme eu falei, decorre da venda da mercadoria. Você não vai encontrar lá, olha, agora é para lançar isso. Então você tem que saber que você vendendo, você tem essa obrigação, tá bom? Então a gente vê aqui a questão do ICMS a pagar, PIS a pagar, COFINS a pagar, despesa com ICMS, que é a partida dobrada do ICMS a pagar, despesa com o PIS, que é a partida dobrada, e despesa com a COFINS, que é a partida dobrada da COFINS a pagar, tá bom? A gente vai ver mais à frente que, olha só, de acordo com a sequência das mercadorias entrando e saindo no estoque, a gente vai ter uma questão chamada custo da mercadoria vendida. Então a gente vê basicamente que existem três formas de se lançar esse custo. Essas formas de se lançar esse custo normalmente são chamadas de inventário ou sistemas de inventário. Então a gente costuma dizer custo da mercadoria vendida Pepsi. O que é Pepsi? Primeiro que entra, primeiro que sai. Que primeiro? No caso, primeira mercadoria que entra. E a primeira mercadoria que sai. Aqui do lado você já vê CMV, que é o custo de mercadoria vendida, o EPS. O que é o EPS? Última mercadoria que entra no estoque é a primeira que vai ser vendida. E aqui você tem a questão do custo da mercadoria vendida, média ponderada móvel. Aí você pensa, mas como assim média? Aqui a gente vai ver que cada entrada de mercadoria você vai somar e fazer uma média novamente. Então você não tem necessariamente a separação entre a primeira mercadoria e a última mercadoria. Você entrou com mercadoria no estoque, você simplesmente faz uma nova média e calcula isso daí. Tá bom? Se vocês estiverem lembrados, teve uma hora que eu falei que tinha as unidades. Então aqui começa a fazer parte a questão das unidades. Você pode ver, todos os nossos dados, aqui embaixo eles têm unidades. Então aqui a gente tem dados de uma compra, dados de uma venda, dados de outra compra, dados de outra venda, e assim vai. Todos eles têm unidade. Então aqui a gente tem o valor da nota fiscal em todos eles. Olha só aquilo que eu falei. Ó. Quando você compra, geralmente você paga 12% de ICMS. Eu já expliquei isso aqui. Por que é assim? Quando você vende, você paga 18%. Eu também expliquei. Então, geralmente, na entrada 12%, na saída 18%. Tá bom? Então, só prestar atenção com relação a isso daqui. Ok? Então, como é que funciona basicamente essa questão? A primeira coisa que eu tenho que definir é qual sistema de inventário que eu vou trabalhar. Então, a gente vai ver, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com um sistema chamado PEPSI. Tá? PEPSI. Então, primeiro que entra, primeiro que sai.
Tudo bem? Então, a gente vai ver essa questão aqui, e fundamental, está escrito aqui de vermelho que o nosso estoque inicial é igual a 0 unidades. Por quê? Eu poderia ter estoque inicial aqui? Sim. Vamos supor, você termina o ano X com o estoque do ano X. Quando vai para o ano X mais 1, ainda tem algumas mercadorias em estoque. E essas mercadorias em estoque estão avaliadas por um determinado preço. Então, isso é importante sim. Tá bom? Então, essa questão do estoque inicial é importante. Mas aqui, no nosso primeiro exemplo, o nosso estoque inicial é igual a 0. Ok? Então, vamos lá. Importante aqui nesse vídeo, a questão de que nós vamos trabalhar o sistema PEPS, porém, existem outros dois sistemas. Não trabalharemos tanto a questão da conta caixa e nem a questão da receita de vendas. Ah, vendeu mercadoria, de onde veio o dinheiro, para onde vai? Eu só coloquei aqui para compor, tá bom? Não é tão importante essa questão aqui. Tudo bem? Então a gente vai terminar esse vídeo agora. No próximo vídeo, nós começaremos a lançar os eventos. Tudo bem? Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, coloca lá embaixo que a gente responde no mais curto prazo possível. Muito obrigado e um abraço a todos.